Isso aí, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, comemorando aqui no Cabeça para Cima, homenageando as mulheres, falando um pouquinho a respeito dessa mulher brasileira, do seu papel na sociedade e da sua posição, né? Então, essa questão, vocês acham, a Ana até já deu um pouquinho, né, uma fala sobre isso, mas aqui no Brasil a gente pode considerar que homens e mulheres, eles têm os mesmos direitos? Eles já estão num pé de igualdade? Acho que desde do marco, né, histórico do movimento feminista, de toda a oposição ao machismo, que, né, havia necessidade de você radicalizar as ideias para que você pudesse produzir um movimento na sociedade, porque é isso, a sociedade ela se movimenta de forma desigual, né? E em algumas áreas isso avança mais, né? A questão da equidade de gênero. Outras áreas isso tem um processo mais lento. Então, por exemplo, na década de 80, a polícia que a doutora Marta Rocha encontrou, não é a polícia que hoje que uma mulher que ingressa na Polícia Civil ou na Polícia Militar, ela encontra, né? Essas coisas vão mudando e em tempos, assim, em ritmos, digamos assim, desiguais, né? Em termos de direitos, nós temos, mulheres e homens têm os mesmos direitos formalmente na sociedade. Temos até vários setores, por exemplo, o direito de família, por exemplo, várias coisas nos beneficiava a mulher especificamente em relação ao homem e tal. Eu acho que o que até a Ana já colocou, né, a questão mais difícil hoje é a questão dos valores, né, das ideias, como é que as ideias mudam. Então, ainda existe alguma resistência com relação a você perceber a mulher como um outro que tem as suas necessidades específicas, precisam ser reconhecidas pela sociedade, pelo cônjuge, pelas pessoas que convivem com a mulher, né? Tem necessidades específicas, mas isso não quer dizer que ela seja melhor ou pior que os homens, né? Quer dizer que ela agrega, por exemplo, como a Ana estava mencionando, na fisioterapia, né? Mulheres e homens juntos têm mais a cooperar do que se a gente reificar essas diferenças que são de natureza constitutiva, mas que não dizem nada sobre quem somos em sociedade, né? O que diz são as ideias. E nesse ponto, homens e mulheres, eles trazem coisas muito... Quando eles se propõem a cooperar e trazer o que cada sensibilidade, né, tem de melhor para um ambiente de trabalho, para uma conversa, para uma relação, né, é um ganho, né? É um ganho para a relação e para as pessoas, para a sociedade, né? Então, eu acho que sim, nós temos avanços importantes, mas ainda temos que avançar muito em termos de modificar as ideias sobre o masculino e o feminino e como esse masculino e feminino podem cooperar. Porque, na verdade, quando a gente começa a falar de mercado de trabalho, por exemplo, apesar de se reconhecer uma equidade de expressão, de pensamento, de ideias, de possibilidades da mulher, mas... né? É fato que para uma mesma função, etc. As mulheres ainda têm salários menores do que os salários que são atribuídos aos homens, né? Apesar das leis falarem uma coisa, exatamente, na prática essa questão Mas ainda não o se principal, realiza. eu acho que não é nem a questão salarial. Por Não, exemplo, eu acho que a questão a salarial é mais gritante e você tem como mensurar. Mas, por exemplo, eu fico imaginando a doutora Marta Rocha chegando na delegacia, não só o banheiro, mas, de repente, quando ela pegou o primeiro cargo dela de chefia, todo mundo falando, não, poxa, agora ela que vai mandar na gente? Quer dizer, uma profissão completamente masculina, né, que requer força bruta, força de atitude, e aí tendo uma mulher, né, e uma mulher que vai gerenciar, vai ter a gestão daquilo ali. Então, os homens ficam assim, não, calma aí, ela pode estar até ganhando o mesmo salário que eu, mas aqui quem Como manda, é que uma mulher vai mandar quem compreende sou eu, né? Aí eu acho assim, acredito que tenha sido difícil. Entendo bem o que a Celeste está dizendo, porque eu acho que o salário, na verdade, é aquilo que retrata a desigualdade. Sim. Né? Quando a gente olha, por exemplo, vamos olhar aqui a participação das mulheres nas empresas. Há carreiras, como a do mundo jurídico, em que há uma presença efetiva de mulheres. Quando a gente faz um detalhamento da empresa, a gente vai ver que as mulheres estão na base da pirâmide. Elas não estão ocupando os cargos onde há o poder de decisão. Então, na verdade, quando eu examino, eu quero me solidarizar com a fala dela, quando eu examino o salário, na verdade, eu estou mostrando para a população assim, olha, essa tal de igualdade
igualdade, mulher é tudo igual. A Constituição é de 88, coloca lá, né? Todos são iguais perante a lei, independente de sexo. O lobby do batom, feito pelas mulheres parlamentares, uma atitude bem típica das mulheres, que é essa questão suprapartidária, mas na vida real, como dizia, né? Da vida do jeito que ela é, a gente vê essa desigualdade. E aí, eu também acho, e aí resgatando um pouco a sua fala, que são essas pequenas coisas, né? O fato de eu não ter um banheiro, e as mulheres que, porventura, precisavam ir a uma delegacia para fazer um registro de ocorrência, né? Então, com o passar do tempo, eu acho que a gente vai mudando o comportamento. E a aprendizagem é mudança de comportamento, né? Mas não podemos deixar de achar que a gente vive no país de Alice e as Mil Maravilhas. Nesse exato momento, Celeste, com certeza alguém ou muitas mulheres que estão ouvindo seu programa, assistindo esse debate, estão se identificando nessa questão da desigualdade. Quando a gente vai fazer o detalhamento do assédio moral, as mulheres no mercado de trabalho, há dados do Tribunal Regional do Trabalho que mostram que as mulheres foram recriminadas e colocadas de castigo porque as mulheres pedem muito para ir ao banheiro. Então, o jeito de humilhar aquela mulher foi como? Porque, vamos dizer aqui, qual é o pai, via de regra, o pai trabalha, a mãe trabalha. Quem é que leva a criança para o médico? Qual é o pai que falta o trabalho para ir à reunião da escola? Qual é o pai que falta o trabalho para levar... Claro que a gente vê hoje já uma modificação. Com certeza alguém vai dizer, Marta, eu sou um pai que faço isso. Mas nesse universo, ele é uma unidade que confirma, é exceção que confirma a regra. Exato, né? exato. Então, acho que essa questão da mudança do comportamento é que vai... Não adianta ter só a lei que diga lá, todos são iguais perante a lei. Eu acho que a gente tem que ter essa mudança de comportamento. Perfeito, porque e tudo que a gente vai estar falando aqui, a gente vai estar falando na regra geral, porque existem as exceções, né? A gente sabe, vai ter mulher que ganha mais do que homem, vai ter isso, vai ter aquilo. A gente sabe disso, mas nós estamos falando de uma regra geral, nós estamos falando de um olhar social para essas questões. A gente sabe que tem, por exemplo, empresas que ainda, para uma mesma posição entre um homem e uma mulher, vai preferir o homem, por quê? Porque a mulher casa, a mulher engravida, a mulher isso, a mulher tem que aquilo, faltar para cuidar do filho. Então, essas questões ainda pesam realmente sobre a mulher. Mas, quando a gente está falando Dia Internacional da Mulher, queremos falar da própria mulher, da posição da mulher, tem uma questão que a mulher, ela luta, né, por uma questão de igualdade com o homem. É uma batalha grande, já vem desde lá de trás, né, quando começa-se com o Dia Internacional, isso e aquilo. Mas eu queria que a gente pudesse refletir um pouquinho no seguinte: a mulher, ela já entendeu qual é efetivamente o seu espaço na sociedade? Ela busca, de fato, o seu espaço, um espaço que vá ao encontro das características pessoais, do jeito de ser, do estilo feminino, ou ela ainda está buscando o espaço do homem na sociedade? E daí, tantas questões, tantas dificuldades, tantos embates. O que vocês acham, Hela? A partir de uma compreensão da própria mulher. Celeste, acho que você colocou um ponto assim, importantíssimo, né? A gente, retomando o que eu tinha mencionado antes, a coisa do machismo e do feminismo. Em algum momento, foi necessário que houvesse essa ruptura, essa radicalização das ideias. Então, direitos iguais. Mas hoje eu acho que a coisa caminha num sentido de a mulher, do reconhecimento da diferença, do tipo, eu tenho, enquanto mulher, necessidades que são específicas da mulher. E essas necessidades que são específicas da mulher, elas não podem ser desvalorizadas socialmente. Então, por exemplo, se para concorrer a um cargo de CEO, né, numa empresa, eu posso ser preterida porque eu vou ter filho e eu tenho que cuidar do meu filho, tenho essa necessidade que é específica da condição feminina. Essa necessidade, era muito comum que as mulheres
abdicassem disso para focar no mercado de trabalho e em ocupar esse espaço. E houve muitas mulheres que sacrificaram a sua vida pessoal no momento de radicalização, né, dessas ideias, né, sacrificaram a sua vida pessoal em nome de ocupar um espaço que antes era do homem e de forma masculina, né? Entendo que hoje há um movimento do reconhecimento da diferença e não do discurso da igualdade. Mas eu sou uma alteridade que precisa ser reconhecida socialmente e não desvalorizada por isso. Então, por isso, ocupar e ser reconhecida nesses cargos e etc. E ter um estilo feminino de fazer as coisas, né? Então, a doutora Marta está como delegada, né? Então, eu não me lembro agora, mas eu já tomei contato com uma pesquisa sobre voz de comando masculina e feminina, de que muitas mulheres ocupando esses cargos acabam adotando uma postura e uma voz de comando, um estilo de gerenciar tipicamente masculinos, se masculinizam para poder obter reconhecimento dos pares e gerir um setor, gerir uma delegacia, porque sem esse reconhecimento não há possibilidade de você exercer autoridade e comandar. E aí a mulher muitas vezes recorria à voz de comando masculina e hoje nós estamos tentando encontrar essa sintonia fina para, né, exercer esses cargos sem se masculinizar. Na área da saúde? Essa desarmonia é vista claramente, porque assim, doenças que eram típicas masculinas agora são das mulheres também. Verdade. Então, assim, as mulheres nesse avanço, né, querendo pegar e ser igual, né, digamos, e estar em igualdade com os homens, ela também adquiriu não só o bônus, mas também o ônus dessa questão. Porque agora eu acho que já se fez esse mergulho profundo e agora a mulher, a tendência dela é ocupar o espaço dela, o espaço de uma mulher dentro de uma sociedade, o espaço de uma mulher que vai trabalhar, que vai ter o seu lugar na sociedade, mas que precisa ter também as suas necessidades, porque senão cria uma desarmonia. De saúde. Então, é uma questão de saúde coletiva. Aí, quando a gente pensa sobre isso, né, a gente vê, aí as pessoas entendem melhor, do tipo, como é que a mulher pode querer direitos iguais, mas ela quer um homem que abra a porta, que seja gentil. Não são coisas excludentes. Eu vou já chegar aí, eu quero ouvir a Marta, nossa delegada aqui, né? Quando a gente pensa na delegada, a gente pensa isso. Tem esse negócio mesmo de voz de comando? Tem que fazer voz de comando de homem para o pessoal poder obedecer? Como é que é isso, Marta? Vamos conversar. Tá bom, então eu vou fazer o intervalo, porque a gente já está aí no tempo do break, e eu volto com essa tua resposta, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.